Olá, hoje o Portal de Comunicação Católica apresenta o último especial sobre os dons do Espírito Santo. E para fechar essa sequência, nós vamos falar sobre o temor de Deus. E quem vai conversar com a gente é o Padre Maurício Cruz, da Paróquia São João Batista. Tudo bom, Padre? Tudo bem, Carol. Padre, o que é esse temor a Deus? Temor a Deus é um dom do Espírito Santo. É uma graça de Deus a gente poder amá-lo. Somente podemos amar a Deus se recebemos dele o amor. Ao receber o amor de Deus, é aquilo que se configura como o dom do temor. Temor é diferente de temer. Nós só podemos amar a Deus se recebemos dele esse amor primeiro. Padre, então qual que é a diferença entre temor de Deus e temer a Deus? Muitas pessoas confundem o temor com o temer. Mas o temer seria ter medo. Não é coisa de Deus. O temor é responder ao amor. Deus nos ama, nós o amamos. Temer seria ter aquele pavor de Deus. Puxa, Deus é poderoso, Ele é tão grande, Ele é tão isso, tão aquilo, que eu tenho pavor dEle, eu tenho medo do que Ele possa fazer comigo. Eu tenho medo de Ele me castigar. Lógico que isso não pode vir de Deus e nem do Espírito Santo. E é preciso ter medo de Deus? Na verdade, a gente não precisa temer a Deus, no sentido de ter medo dEle, porque Ele nos ama. O amor nos liberta de todo medo. Ele nos dá paz, Ele nos dá tranquilidade, Ele nos dá segurança. Então basta-nos o temor, quer dizer, o amor a Deus. E de onde que surgiu esse dom? Como é que a Igreja impôs esse dom? Veja bem, o dom ele não surgiu e também não é imposto pela Igreja. Ele é, como o próprio nome diz, um dom, uma graça, algo que é doado por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus chegou no meio dos discípulos e disse: "A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo." Ao comunicar o Espírito Santo, ao comunicar a paz aos discípulos, Jesus comunica todos esses dons que levam os seres humanos, as pessoas todas que os acolhem, ao conhecimento de Deus. Então nós recebemos esse dom? Recebemos esse dom quando somos batizados e especialmente quando nós confirmamos o batismo. Na crisma, a gente confirma o nosso batismo. Então, ao confirmar o nosso batismo, então valorizamos e temos aí o Espírito Santo vivificado dentro de nós com todos esses dons. E Padre, qual é a diferença entre o temor servil a Deus e o temor filial? O temor servil, como o próprio nome já vem dizendo, é de servidão, de servir, de servo. E o filial vem de filiação, de filho, né? Um está ligado ao outro. Nós só podemos servir a Deus se somos ou nos encontramos na qualidade de filhos dele. É nessa condição que Jesus nos mostra como servir a Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, se tinha a ideia de que o temor servil vinha antes de tudo, e só podíamos obter de Deus qualquer graça se fôssemos antes de tudo servos. Na pessoa de Jesus, não. Nós nos tornaremos servos à medida que nos tornamos filhos, isto é, nele, em Jesus, todos nós somos filhos de Deus, e assim o servimos no amor. Então, esse servir significa servir. Servir a Deus. Padre, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Se você tiver alguma sugestão de entrevistado ou tema, entre no link contato e mande sua opinião. Muito obrigada e até a próxima.